Meus amigos, finalmente soubemos a resposta. Neymar, enfim, foi convocado. E nesse vídeo aqui a ideia é analisar a convocação. Mais do que dizer quais nomes eu preferia, é apontar o que faz sentido, o que não faz, tentar explicar para vocês qual foi a lógica do Ancelotti em algumas decisões, com base também na coletiva e algumas coisas que a gente pôde ver e ouvir de outros integrantes da comissão técnica dele. Então bora lá que tem muita coisa para falar nesse vídeo. Só uma rápida explicação antes, vocês estão vendo que o cenário hoje é um pouco diferente, porque eu estou no Rio, tive a oportunidade e o prazer enorme de cobrir a convocação pelo site No Ataque. Inclusive, convido vocês a acessarem o site lá, tem muito conteúdo legal, tem vídeo de bastidores lá no nosso Instagram, então convido todos vocês a darem uma olhada. Vamos começar então sem muitas delongas. Goleiros, Alisson, Ederson e o Everton. A grande surpresa nessa convocação, ao meu ver, foi a presença do Everton. Realmente era um nome pouquíssimo cotado pela maioria das pessoas, apesar que teve ali um certo burburinho com a informação do Caio Mota de que o Everton poderia ser convocado. Isso aconteceu ontem, na data da convocação. Antes disso, acho que ninguém cotava o Everton, pelo contrário, tinham vários e vários goleiros que a gente falava antes do jogador do Grêmio, e a convocação dele foi basicamente, por tudo que eles falaram, pelo que o Tafarel falou depois com a gente lá na Zona Mista, pelo que o Ancelotti explicou, pesando experiência. Eu gosto mais da convocação do Everton do que do Bento ou do Hugo Souza. Beleza, porque assim como eu, quando eu fiz minha lista, eu pesei muito experiência, eu acho que é super válido o Ancelotti e a comissão técnica pesarem isso na hora de decidirem alguns nomes. Tanto que você tem 3 goleiros aqui, os 3 disputaram a última Copa do Mundo. Então foi um critério muito relevante na lista do Ancelotti e eu entendo isso. Só que eu vou bater na tecla de novo. Você queria ter um goleiro experiente, por que não convocar 2 daqueles que estão em uma fase melhor do que o Everton? E, olha, eu não tô falando que o Everton tá jogando mal, mas você tinha Fábio e Everson como caras que são experientes. Ah, mas nunca disputou um jogo pela seleção. Pô, quantos jogos o Everton tem? Ah, teve Olimpíada e tal. Eu, sinceramente, acho difícil de acreditar que caras tão vencedores, que disputaram final de Libertadores, eles sentiriam um peso na seleção brasileira, ainda mais no gol, né? Que eu acho que tem menos esse fator de experiência, assim, né? Tem mais experiência na carreira, não na seleção brasileira. Então, nesse sentido, eu acho que faltou olhar, né? Os caras não estavam nem na pré-lista. Mas, focando aqui na pré-lista, talvez eu acho que o grande erro aqui, e de novo, pesaram experiência, seja a convocação do Ederson. Hoje eu não tenho confiança nenhuma de que o Ederson pode substituir o Alisson e também não tenho confiança no Everton. Era uma posição carente? É uma posição carente? Sim. A gente tem que torcer muito, mas muito pro Alisson não se lesionar. E isso foi um medo da comissão. A gente não sabe como que o Alisson vai voltar, se ele tiver uma recaída, a gente precisa ter 2 caras que transmitem mais confiança. Mas, sinceramente, aí aqui eu já discordo. Por exemplo, eu preferi o Hugo e o Bento do que o Ederson, porque eu acho que eles vivem fases melhores do que o goleiro do Fenerbahçe. Realmente eu não confio nele hoje para ser o titular da seleção, mas os critérios do Ancelotti, muito claramente, foi a experiência, né? O grande critério aqui para escolher os 3 goleiros. Eu acho que não tem nenhum absurdo na convocação do Everton, não seria minha escolha, mas é compreensível. Agora, a convocação do Ederson me incomoda mais, justamente porque a fase dele não é boa e já tem algum tempo. Na zaga, a gente teve Wesley, na zaga eu falo nos defensores, né? Wesley, Ibanez, Marquinhos, Bremer, Gabriel Magalhães, Léo Pereira, Danilo, Alexandre e Douglas Santos. Na direita, não tinha o que fazer. Era o Wesley e Ibanez mesmo, as outras opções não me passavam confiança. Você tem um lateral que avança um pouco mais, outro que segura. Marquinhos, Bremer e Gabriel Magalhães, para mim, sem discussão nenhuma. Agora, os últimos 4 nomes aqui, a gente vai ter que dar uma repensada. Mas vamos lá, qual foi a ideia aqui do Ancelotti? Sempre, gente, na hora que a gente for falar dessa convocação, o Ancelotti deixou muito claro que são 26 jogadores, sendo que é um reserva para cada posição e um a mais, um coringa. Ou seja, ele convocou um jogador a mais na defesa e esse jogador ele precisava fazer as laterais também para preencher isso. O meio-campista a mais, ele também tem essa versatilidade, que é o Paquetá. E o atacante a mais, eu vou chegar lá quem que eu acho que é, mas ele também tem um pouco dessa versatilidade, ou pode ser um cara de uma característica mais diferente. Essa foi a ideia do Ancelotti como um todo. Dentro disso, você consegue entender, não concordar com a convocação do Danilo, porque é um cara que realmente tem essa versatilidade, tem liderança, tem experiência para fazer os 3 lados. Por bola jogada, já que você queria ter um quinto defensor ali mais versátil, eu acho que eu iria com o Beraldo.
principalmente pela questão da lateral esquerda, que você não tem nenhum nome confiável, e o Beraldo poderia ser uma opção bem diferente da que a gente tem hoje, que traria muita qualidade na saída de bola. Não me convence defensivamente? Não. Eu acho que esse aspecto, claro, que tem que pesar. Mas para um quinto zagueiro, que dificilmente jogaria ali, entraria em situações específicas de jogo, eu acho que seria melhor ter o Beraldo, ainda podendo ser esse primeiro volante para carimbar um pouco mais, tem jogado muito bem assim no PSG. Eu acho que seria um jogador que se encaixaria nesse quinto defensor que consegue te entregar em mais posições além da zaga. Poderia ser o Thiago Silva? Eu acho que o Thiago Silva eu colocaria no lugar do Léo Pereira. Eu não acho que a convocação do Léo Pereira é absurdo, mas também não confio tanto assim no zagueiro do Flamengo. Eu acho que a única opção mais confiável, que traria uma segurança total pra gente ali se precisar jogar, de fato, seria o Thiago Silva. No mais, eu acho que o Léo Pereira estava muito ali no mesmo nível de outros caras, do próprio Léo Ortiz. Eu gosto mais do Murilo, né, mas não sei o quanto que a condição física dele pesou, né, nesse sentido, mas eu acho que a convocação do Léo Pereira é questionável nesse ponto, que a gente tinha duas opções melhores, Thiago Silva e Murilo. E na lateral esquerda, eu não condeno, cara. Eu sei que muita gente... Eu não convocaria, tá? Alexandro, não convocaria. Mas eu não condeno, porque, de novo, eu entendo você pesar caras de confiança, caras que quando entraram não sentiram peso, que têm experiência, que já jogaram uma Copa do Mundo. Eu entendo esse critério e eu acho que é muito relevante, de fato, você ter jogadores mais confiáveis, que você sabe o que ele vai entregar ali. Só que a fase do Alexandro é muito ruim. Por isso, na minha lista, eu coloquei um cara que já tem esse lastro, essa experiência e deu certo com a camisa da seleção, que é o Douglas Santos. Achei uma convocação honesta, porque de todos que foram testados ali, apesar que alguns tiveram poucos minutos, né, caso do Juba, do Kaique, eu acho que foi o que rendeu melhor. E no lugar do Alexandre, eu faria uma aposta um pouco mais ousada. Convocaria o Kaique, convocaria... Não sei se o Juba, porque a galera fala muito dele, tecnicamente é muito refinado, mas defensivamente nem tanto. Tem a mesma coisa do Caio Henrique. Então eu convocaria Douglas Santos e Kaique ou Carlos Augusto. Na verdade, meu lateral esquerdo seria o Wesley, mas supondo aqui que, né, mantendo a lógica de estrutura de jogo do Ancelotti, eu teria apostado num cara com mais vigor físico ali pela esquerda, que pelo menos o Douglas Santos, então, seja titular, porque a convocação do Alexandre não me convence, mas, de novo, é um critério que a gente tem que entender que é de experiência. Então, não acho que é um absurdo por causa disso, apesar, de novo, não concordo de você colocar a experiência acima de tanto assim a questão técnica, a questão física, e por mais que o jogo do Flamengo hoje não beneficie tanto o Alexandre, eu não acho que a seleção brasileira jogue de uma forma tão diferente, assim, forma mais cadenciada, não, também é um jogo de muita transição, velocidade, eu acho que poderia ter arriscado um pouco mais nesse setor. Antes de passar pro meio de campo, você tá curtindo esse vídeo, não esqueça de deixar o like, é muito importante pro YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas, e se você é novo por aqui, se inscreva para receber mais conteúdos sobre a seleção brasileira, não esquece também de hypar no lado dos comentários, que ajuda o vídeo a ser entregue também para mais pessoas. No meio de campo, sem surpresas, né? Casemiro, Fabinho, Bruno Guimarães, Danilo e Paquetá. De novo, seguindo aquela lógica. Casemiro titular, Fabinho reserva, Bruno Guimarães, Danilo reserva e um quinto elemento que pode ser um meia mais ofensivo, também pode jogar como segundo volante, que é o Lucas Paquetá, e quem rodou nessa aqui foi o André. É absurda de novo? Eu acho que o que a gente tem que tentar entender é o quanto é absurdo um cara ficar de fora e o quanto é compreensível, mas questionável, porque tem essa linha. Eu não acho absurdo o André ficar de fora. Eu gostaria de... Porque, primeiro, vamos lá, como segundo volante, de fato ele não rendeu. Isso aí, eu acho que não é a dele, inclusive, tá? Apesar de já ter feito essa função, acho que o André rende mais como primeiro volante, por ser um cara mais de jogo curto, de uma marcação muito agressiva, de um jogo aéreo muito bom. Eu apostaria nele para ser o reserva do Casemiro, mas de novo, a experiência pesou pro Fabinho e você vê como que essa palavra experiência moldou muito, confiança, né? Moldou muito a convocação do Ancelotti e tá ok, mas o André hoje me inspira mais confiança de que poderia entregar ali, principalmente pelo estilo de jogo da seleção, por ser um cara que cobre um espaço maior, eu acho que o André seria uma opção melhor do que do Fabinho. No lugar do Danilo realmente não tinha como. E o Paquetá, muita gente questiona, cara, e de novo, eu falei isso na minha lista, eu não entendo de onde que surgiu essa agonia toda com o Paquetá, por causa das bets, cara, da situação lá, que ele não foi inocentado, mas também não foi considerado culpado. Claro que o futebol dele caiu, não é o mesmo de 4 anos atrás, principalmente porque ele não teve uma sequência, o time do West Ham era muito ruim, o que o Neymar sofre muito hoje no Santos, o Paquetá claramente sofria no West Ham, não tinha um cara para associar, era um time de muito jogo
jogo vertical, a bola não ficava com os caras, não tinha qualidade técnica e ainda tinha a questão psicológica dele. Eu acho sim que o Paquetá é uma boa aposta, é um cara versátil que te traz drible, te traz associação, te traz um jogo mais curto ali de posse de bola. Pode ser um terceiro meio-campista ali, se o Ancelotti achar que o time tá muito ofensivo, pode colocar o Paquetá, ele vai te ajudar tanto ofensivamente quanto defensivamente, ao contrário de outros meios. Por exemplo, eu gosto muito do Matheus Pereira, mas para mim o Matheus Pereira ele concorre muito mais com o Neymar, que é o reserva do Matheus Cunha, que hoje é o nosso meia, do que com o Paquetá, porque o Paquetá entrou como esse terceiro elemento do meio de campo que precisa te entregar defensivamente. O único cara que eu consigo apontar aqui como um concorrente do Paquetá seria o Andreas Pereira, mas de novo, eu acho que o Paquetá tem um teto maior do que o Andreas, apesar do momento do jogador do Palmeiras ser melhor. É o único cara que eu consigo ver fazendo a mesma coisa que o Paquetá faz. Senti falta de um meio-campista a mais, tá? Eu não sei se minha nona vaga, digamos assim, eu não sei se eu gastaria com um nono atacante, tá? Eu acho que eu tiraria o Martinelli, ou talvez até o Igor Thiago, não sei, pra ter um meio-campista mais aqui de mais pegada. Por exemplo, o Ederson, gosto muito dele, coloquei ele aqui na minha lista, mas de novo, são escolhas, não é que é um absurdo deixar o Ederson de fora, porque justamente o Ancelotti ele já tem um modelo 4-2-4 muito fixo na cabeça dele, então na cabeça dele não faz sentido você ter mais de 2 reservas e uma opção para essa posição. Então, já que ele vai jogar com 2 meio-campistas, não faz sentido ele ter mais do que 3 reservas para a posição, então eu entendo essa questão. E aí, vamos lá, atacantes. Luiz Henrique, Ryan, Rafinha, Martinelli, Matheus Cunha, Neymar, Endrick, Igor Thiago e Vinícius Júnior. Aqui pra mim tá talvez a grande surpresa, a grande ausência, e que eu acho que a gente vai falar disso durante um tempo, porque eu acho que o João Pedro ainda não chegou no teto dele, tá? Acho que o João Pedro é um baita jogador, tem muita personalidade, ele perdeu moral com a torcida brasileira porque foi mal nos amistosos, mas você pensar tecnicamente o que ele jogou nessa temporada, por exemplo, ele jogou mais do que o Igor Thiago, bola por bola. O João Pedro ele tem muito mais do que o Igor Thiago, domínio, fundamento, sabe, drible, até acho que o pivô do João Pedro é melhor do que o Igor Thiago, mas por que ele perdeu a vaga então? Vamos lá. Seguindo aquela estrutura que eu falei, um reserva para cada um, qual que é o time titular do Ancelotti hoje? Para mim tá muito claro que vai ser Luiz Henrique, Matheus Cunha, Vinícius Júnior e Rafinha. Tá? Eu vi muita gente colocando Rafinha na direita, como o Martinelli sendo da esquerda, mas não acho que vai ser isso. Eu acho que ele não vai tirar o Rafinha da esquerda. Eu acho que esse é o time titular na cabeça do Ancelotti. Então vamos lá, reserva para cada um. Ryan como reserva do Luiz Henrique, Martinelli como reserva do Rafinha, Endrick ou Igor Thiago como reserva do Vinícius Júnior e Neymar como reserva do Matheus Cunha. Porque sim, o Vinícius Júnior hoje é o centroavante, entre aspas, da seleção brasileira. Então, por mais que no final das contas, a entrada do Neymar tenha tirado o João Pedro, eu acho que ele tirou mais o João Pedro a disputa com o Endrick e com o Igor Thiago. Eu explico. Porque o Neymar, de novo, eu acho que muito da entrada dele foi o Ancelotti pensando, a gente não tem um reserva para o Matheus Cunha. Quem é um reserva para o Matheus Cunha? Seria o Paquetá? São características muito diferentes. O Neymar, ele consegue fazer essa transição do meio para o ataque, apesar que com muito menos intensidade hoje que o Matheus Cunha, mas pode entregar algo diferente. E aí, eu acho que a montagem na lista do Ancelotti foi o seguinte, tá, então vamos colocar aqui o Neymar no lugar do Matheus Cunha. Quem sai? Endrick, Igor Thiago ou João Pedro? Porque ele não ia tirar outros, porque os outros ali é um reserva imediato para cada titular e os 3 ali estavam sobrando. E de fato, eu até falei isso quando eu fiz minha convocação, eu fiquei na dúvida se eu tirava o João Pedro para colocar o próprio Martinelli. Porque você levaria 3 centroavantes, porque por mais que o Endrick seja um centroavante muito móvel, jogue ali melhor até como segundo atacante, ele é um centroavante, ele vai jogar naquela faixa ali por dentro. E aí você ter 3 caras desses no banco, eu acho que pesou muito isso. E aí por que sobrou pro João Pedro? Primeiro, porque o Endrick não tem como tirar. Eu acho que seria um absurdo, nossa senhora, é impossível você tirar um cara desse tamanho, pode atingir um teto absurdo, tá voando, não dá pra tirar, sendo que o João Pedro também tá em queda no Chelsea. E aí ficou João Pedro ou Igor Thiago? É uma decisão muito difícil, tá? Muito difícil, porque, de novo, por mais que o João Pedro tenha mais qualidade do que o Igor Thiago ele te entrega uma característica muito diferente daquilo que você tem no elenco da seleção, que é ser um cara mais forte, mais rápido, de mais jogo aéreo, de velocidade, de transição, e é uma Copa que vai ser muito física, vai depender muito do jogo de caras fortes, que tenham intensidade, não que o João Pedro não tenha, tá? Mas eu tô querendo dizer que a característica do Igor Thiago é mais diferente pro grupo da seleção do que o João Pedro, que também não se encaixa tanto assim. Eu até anotei aqui os motivos pro João Pedro ter ficado de fora.
ele não se encaixa no modelo de jogo da seleção em termos de que o Brasil é muito mais um time de transição, que faz muito mais sentido com o Igor Thiago do que com o João Pedro, que é um cara mais associação, que vai baixar, que vai tentar driblar. O João Pedro não foi bem quando ele foi acionado, esse é o segundo motivo, não rendeu com a camisa da seleção ainda, e o Ancelotti quis um reserva para cada posição. Então acho que tudo isso ajuda a explicar a ausência do João Pedro. E aí, obviamente, eu deixei para falar sobre o Neymar no fim, que eu acho que muita gente já falou tudo. Eu fiz um vídeo de 20 minutos falando por que eu era a favor da convocação do Neymar, e no final das contas, o Ancelotti também entendeu que o Neymar poderia ser importante para a seleção. Não acho, segundo alguns falaram, que o Ancelotti cedeu à pressão, que ele convocou para ter o apoio popular. Eu não acho que um cara desse tamanho se submeteria a isso. Eu acho que, de fato, ele olhou e falou quais são os contras e os prós, assim como eu fiz aqui também, e todo mundo já fez, de levar o Neymar. E eu acho que ele, sendo esse grande gestor que ele assumiu a bronca de, com o Neymar aqui, mesmo ele sendo reserva, eu vou dar conta de gerir esse grupo, eu vou trazer esses caras pro meu lado, e eu acho que o Ancelotti sabe lidar com isso melhor do que ninguém. Então, no final das contas, ele pesou e entendeu que era melhor você ter o Neymar do que não ter, né? Principalmente, eu acho, ele, pensando nesse Coringa aqui, eu acho que o Neymar nem entrou como Coringa, tá? Eu acho que se antes do Neymar sair, provavelmente sairia o Endrick ou o Igor Thiago, que eu acho que os dois meio que ficaram sobrando ali por serem mais ou menos da mesma posição. Mas o Neymar sendo convocado, cara, é tanta coisa pra gente falar, né, que eu, de novo, eu vou ter que fazer um vídeo só falando sobre ele, quanto que ele pode, como que ele pode agregar, como que ele vai jogar. Era um tema tão debatido, eu nunca vi uma parada assim, né, na história, assim, das convocações que eu vi, né, que eu vi a partir ali de 2006, mais ou menos, que eu me lembro, né, mais por alto, 2002 parece que teve foi mais ou menos assim também com o Romário, mas a convocação do Neymar, você pode não concordar, tá, mas ela é justificável, tá? De novo, eu falei isso no outro vídeo, ela tava naquela linha tênue de é justo, não é? E eu acho que qualquer uma das decisões seria explicável por parte do Ancelotti, seria justificável, tá? E eu acho que é isso que as pessoas têm que entender. Não é um absurdo levar o Neymar e não seria um absurdo também deixá-lo de fora, porque aqui a gente está se apegando a tempo de treinamento, a contexto de ter um time melhor em volta, aquilo que ele pode fazer em cerca de 15, 20 minutos num jogo mais pegado. E eu acho que o Neymar tem de evoluir, porque ele vai ter um espaço aí muito bom de treinamentos em alta intensidade, jogando com caras de alto nível. Então eu acho que o Neymar ele vai soltar a bola mais rápido, ele vai entender que ele não precisa ficar forçando o tempo inteiro como ele faz no Santos. Eu acho que o contexto de seleção brasileira vai ser muito favorável ao Neymar. Eu acho que tinha toda essa pressão dele de ter que decidir os jogos do Santos, de ter que fazer uma sequência ali pesada, de ser o cara o tempo inteiro, e eu acho que isso fazia ele tomar algumas decisões erradas, tentar dribles desnecessários, forçar passes que não tinha necessidade. E o Neymar, ele entrando e entendendo esse papel, eu acho que é isso que é o grande debate aqui, ele entender o papel de que ele deve ter na seleção, que eu vi isso, cara, numa palestra que eu fui algumas semanas, fui cobrir essa palestra, o Giovanni Gávio, um ex-jogador de vôlei, para quem não acompanha, né, foi um dos grandes jogadores, foi eleito melhor do mundo, né, de vôlei, e ele falou, cara, que ele foi para a Olimpíada de 2004 sendo um reserva, mas porque ele conversou com o Bernardinho falou, olha, você tem que entender que agora você é um exemplo para esses caras que estão aqui treinando. Você vai fazer esses caras irem para cima. Eles olham para você no treino. Então, se o Neymar entender esse papel, não criar caso, não criar confusão, eu acho que a gente só tem a ganhar com a presença dele. E, sinceramente, aí já olhando um aspecto mais subjetivo, né? Muito mais legal. Você pode não concordar, cara, assim, com a convocação dele, mas é muito mais legal a gente ter o Neymar para debater, para falar. Por mais que eu acho que às vezes a mídia exagera como um todo de falar o tempo inteiro do Neymar, né? E de fato isso às vezes se torna um pouco chato. Mas que é muito mais legal você ter um personagem como ele numa Copa do Mundo, tendo ali a opção de colocá-lo em campo. Eu acho que o Brasil fica mais feliz, né? Só você ver a reação de todo mundo, como é que foi uma festa. Eu vi um tanto de vídeo nas redes sociais de crianças comemorando. Isso traz muito torcedor para aquele clima de Copa. Claro que isso não entra no critério, tá? Não deveria entrar pelo menos, mas que é legal. Cá entre nós, é muito legal, né? Mas comenta aí o que você achou da convocação de Carlo Ancelotti, o que você mudaria e o que realmente, assim, foi muito errado na sua opinião. Me dói ver o João Pedro fora por um Martinelli, por exemplo, que tem jogado muito pouco e quando entra não me convence? Dói, mas de novo, eu entendo, eu ainda preferiria o João Pedro, tá? Eu ainda prefiro ter um cara com a qualidade técnica e o refino do João Pedro
no segundo tempo do que ter um Martinelli, que por mais que tenha ali as características de um ponta, a gente poderia suprir isso de outra forma, puxa o Vinícius Júnior para a esquerda, joga o Ryan na esquerda, também poderia fazer isso, o Matheus Cunha pode ser esse falso meia esquerda, enfim, eu acho que tinha opções melhores do que deixar o João Pedro de fora, me dói muito, mas tomara que na próxima Copa do Mundo ele tenha essa oportunidade, porque de todos ali, acho que o jogador que mais, você fica chateado de não ir pra Copa por tudo que fez nessa temporada, e aí eu te garanto que o João Pedro foi top 5 atuações brasileiros na temporada europeia, dói muito, mas faz parte, né? Eu acho que na montagem de grupo ali é compreensível a ausência do João Pedro, muito por característica e por tudo aquilo que eu já falei. Enfim, vou nessa, espero que vocês tenham gostado, um abraço e até a próxima.